vontade, gostaria de convidar os componentes do grupo Unido por Cristo, que conhecem esse hino também, vai somar aqui o soprano, vamos cantar esse hino. Boa vontade. Eu acho que o ensaio ficou um pouquinho bom, né? Em nome do maestro, né, em nome da Igreja Jardim dos Oliveiras, eu gostaria de deixar aberto, né? Tem vagas ainda para quem quiser participar. Ainda dá tempo de ensaiar, temos quase 2 meses.
Então, tem vagas. Então, quem quiser participar, sabendo a congregação quiser ir, toda sexta-feira nós temos um ensaio. Então, vamos louvar ao Senhor lá no dia 26 e 27 de setembro. Amados, estamos chegando ao momento onde Deus estará falando conosco através do reverendo André Albuquerque. Então, estou convidando a tomar aqui a tribuna e faça uso da palavra, assim como o Senhor aprouver. Boa noite, amados. Alegria grande poder estar com os irmãos nessa noite. Eu empenho a minha palavra de gratidão a Deus em rever irmãos amados e conhecer tantos outros. Eu agradeço a confiança do reverendo José Cláudio, pela confiança de ceder o púlpito ao pastor Fernando, pastor da congregação, rever o pastor Josias, rever o irmão amado presbítero Sérgio, presbítero Quinupe e todos os irmãos. Quando o presbítero Márcio me fez o convite, eu me senti honrado, já que nós estamos em um mês na nossa igreja, que segundo o nosso calendário oficial, nós comemoramos o mês de missões. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, que carrega em sua caminhada este DNA missionário, é sempre uma data oportuna para a gente refletir acerca da nossa missão. Eu quero agradecer também ao presidente da Federação de Homens, é isso? Obrigado, irmão, pelo convite. Eu estou acompanhado da Thalita, minha esposa, ali. E a nossa oração diante do Senhor é que esse seja um tempo abençoado sob a perspectiva daquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Amém? Atos capítulo 6, nós vamos fazer leitura do verso 1 ao verso de número 7. Enquanto você procura e fica de pé, eu trago um abraço fraterno da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, a igreja mãe do presbiterianismo nacional, a igreja mãe de todas as igrejas presbiterianas do Brasil. Receba o nosso abraço e o nosso carinho. Atos capítulo 6, nós vamos proceder a leitura do verso 1 ao verso 7. Farei a leitura do verso 1, a igreja responde no verso seguinte, e leremos todos juntos o verso de número 7. Amém? Atos 6, diz assim, no verso 1: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os outros convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós aproveitemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Enquanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e eles, orando, lhes impuseram as mãos. Todos juntos, amados, o verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém?
Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós estamos diante das Escrituras Sagradas e rogamos que o Teu Espírito Santo conceda-nos entendimento, compreensão, que Ele esteja iluminando a nossa consciência a fim de recebermos aquilo que de antemão o Senhor já separou para o Teu povo nessa noite. Fala-nos poderosamente, fala-nos abundantemente, fala-nos pessoalmente. Perdoa-nos os pecados, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar e mantenha a sua Bíblia aberta. Atos, capítulo de número 6. Nós ouvimos aqui alguns irmãos citando a importância da 41ª reunião do Supremo Concílio da nossa amada Igreja, que ocorreu na última semana, lá em Manaus. Nós tivemos um plenário robusto, com quase 1.500 deputados, sem contar os representantes de autarquias, delegações estrangeiras e locais. E todas as vezes que a reunião do Supremo Concílio acontece, e não apenas quando ela acontece, nós temos a incumbência e a responsabilidade de zelarmos pela nossa igreja e pela nossa denominação. Quem garante a paz, a unidade e a pureza da igreja não são os pastores. Quem garante a paz, a pureza e a unidade da igreja não são os presbíteros, nem os diáconos, nem os membros deste rebanho. Quem garante a paz, a pureza e a unidade da igreja é o Espírito Santo do Senhor. Mas é o Espírito Santo do Senhor que nos encarrega de trabalharmos no lugar em que Deus nos plantou, a fim de que sejamos cooperadores deste reino, com a consciência de que estamos sendo privilegiados. É um ledo engano pensar que Deus está perdido se Ele não contasse com a nossa mão de obra. É um engano pensar que Deus estava perdido se não houvesse a sua e a minha vida. A verdade é que Deus podia fazer tudo sozinho. Ele podia convencer a quem Ele desejar convencer, porque Missio Dei, a missão é de Deus. A missão é dele e comunicada a nós. Então Deus podia fazer absolutamente tudo sozinho, mas Ele tem nos concedido o privilégio de sermos encontrados como homens e mulheres, servos e servas, na caminhada do reino de Deus na nossa denominação. Amém? Então o texto é muito propício para pensarmos a caminhada da igreja. Atos 6 não é um texto apenas de cunho histórico, já que nós estamos falando de um registro de Lucas, pela ação do Espírito Santo de Deus na vida desse servo do passado. Ele não é apenas um texto histórico, mas é um texto que nos traz uma necessidade que fora identificada na caminhada da igreja do primeiro século, em especial na caminhada da igreja primitiva. Até este momento aqui, a igreja que estava crescendo, em que o número dos discípulos estava se multiplicando, e que em contrapartida, a despeito do crescimento, havia muita perseguição. A despeito de todas essas coisas, até esse momento, a igreja ela tinha uma estrutura, e a estrutura da igreja era apostólica. Eram os apóstolos que cuidavam do rebanho, eram os apóstolos que conduziam o povo aos períodos de intercessão. Eram os apóstolos que eram os primeiros a receberem no fronte da batalha qualquer ação oriunda da perseguição. A igreja tinha uma liderança apostólica. Eram os apóstolos que cuidavam do rebanho do Senhor. Mas num determinado momento, algo foi identificado no seio da igreja. Tinha gente sofrendo, tinha gente chorando, tinha gente sentindo dores. Uma necessidade dentro da igreja fora diagnosticada. As viúvas dos helenitas, ou seja, as judias de fala grega,
estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E por conta disso, diz o texto, que houve murmuração. Todas as vezes que nós estamos no ambiente de ministério diaconal, quer seja ordenação, eleição de diáconos ou coisa dessa natureza, nós recorremos a Atos 6. Só que nós não percebemos que a igreja, neste momento aqui, está sendo, de uma forma ou de outra, forçada a pensar na sua estrutura. A estrutura apostólica não estava atendendo a todo o rebanho. Havia gente no rebanho passando necessidade. Hoje eu ouvi uma expressão muito ruim, uma expressão de alguém que pregava e dizia o seguinte: a igreja é uma comunidade de gente sofrida. A igreja não é e não deve ser uma comunidade de gente sofrida. A igreja é uma comunidade de gente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A igreja é a comunidade daqueles que gozam de uma paz que o mundo não pode explicar, porque é uma paz que excede qualquer tipo de entendimento. A igreja é a comunidade daqueles que todos os dias pela manhã desfrutam da esperança de um dia morar no céu. Então, perpetuar sofrimento, dor, murmuração dentro da igreja é alguma coisa que não pode acontecer. Então, até esse momento, a igreja tinha uma estrutura, ela é apostólica, mas com essa estrutura tinha gente passando dificuldade. Então, vamos mexer na estrutura. O que a gente vai fazer? E os apóstolos, nos afirma o texto, que convocaram a comunidade e elegeram 7 homens, cheios de sabedoria, de conhecimento, de boa reputação, e que ficariam encarregados por atender as mesas. Ficariam encarregados em dar mais atenção a este tipo de necessidade no seio da igreja. E a conclusão é que os apóstolos continuariam encarregados da ministração da palavra e da oração. A partir daqui, a igreja muda a sua estrutura e ela passa a ser apostólica e diaconal, a fim de que o rebanho, de uma forma ou de outra, pudesse ser atendido na sua demanda. Nós estamos diante de uma igreja saudável. A igreja primitiva, a despeito da perseguição, das necessidades e de tudo aquilo que nós conhecemos narrado no livro dos Atos, nós estamos diante de uma igreja saudável, de uma igreja que crescia. E quando nós olhamos para 167 anos de igreja presbiteriana no Brasil, porque quando Rachbel Green Simonton chegou aqui, ele não quis plantar uma igreja à extensão dos Estados Unidos, ele quis plantar uma igreja no Brasil para o Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando nós olhamos a caminhada da nossa igreja, nós somos felizes, primeiramente, porque servimos a Deus, e por extensão dessa bênção, somos felizes também, porque servimos a Deus também numa igreja que é cristocêntrica, em que a sua confissão doutrinária está baseada nas Escrituras Sagradas, uma igreja que tem os seus símbolos de fé, todos baseados nas Escrituras Sagradas, uma igreja que não é apenas oriunda da Reforma Protestante, mas uma igreja que se mantém fiel às Escrituras Sagradas durante todo esse tempo. E nós louvamos a Deus por conta disso. Mas diante desse texto existem coisas que a gente precisa pensar para que a nossa igreja continue sendo saudável, para que a nossa igreja continue crescendo, para que a nossa denominação continue sendo respeitada como igreja, não apenas evangélica, mas igreja centrada nas Escrituras Sagradas. E olhando para o texto, nós aprendemos uma série de coisas e eu gostaria de compartilhá-las com os irmãos nessa noite. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto
é que essa comunidade, o rebanho, estava atento e pronto para ouvir a voz da sua liderança. Quando o problema fora comunicado aos apóstolos, aos pastores, aos reverendos da época, eles não apenas ouviram e acolheram a dor e o sofrimento, mas o texto diz que eles convocaram a comunidade a fim de que pudesse se eleger diáconos. Aí nós encontramos a postura de um rebanho obediente em todos os sentidos. Primeiro, diante da murmuração, isso chega ao conhecimento da liderança. E chegando ao conhecimento da liderança, a liderança toma as suas atitudes. E a decisão da liderança da igreja da época foi uma decisão acatada e acolhida por todo o rebanho. A ideia de se eleger homens que pudessem tomar conta e servir as mesas foi uma ideia que alcançou o coração de todos. E nem sempre isso é possível, e nem sempre isso é viável, e nem sempre isso acontece. Quando nós examinamos alguém para se tornar membro da igreja, nós ensinamos àquele que passou pela classe catecúmenos, aquele que passou no exame do conselho, que ele deve ser obediente à sua liderança, enquanto estas foram obedientes à palavra de Deus. Então essa igreja aqui, ela tinha um rebanho que diante da palavra da sua liderança se mostrou pronta em obediência. Liderança e rebanho devem caminhar juntos em tempo real e em todo tempo para o bem da obra. Não é para o bem do rebanho apenas, não é para o bem da liderança apenas, mas é para o bem da missão que um dia Deus entregou nas mãos da sua igreja. Amém? Quando nós encontramos essa sintonia fina de um rebanho que ouve a voz da sua liderança, e de uma liderança que está sempre preocupada em gerar o bem-estar do seu rebanho, quem ganha com tudo isso é o reino de Deus, e toda essa sintonia aponta para a glória de Deus. Então houve um problema e a gente comunica para quem? Para a liderança. E a liderança toma as suas atitudes. Em se tratando de igreja presbiteriana do Brasil, nós temos os nossos concílios estabelecidos, o conselho, que é um concílio local, o presbitério, o sínodo e o supremo concílio, que são os concílios da nossa igreja, onde nós percebemos homens de Deus em todo o tempo buscando a direção de Deus, a fim de que diante das suas resoluções e lideranças, o rebanho seja abençoado e a obra missionária avance e a glória seja de Deus em todo o tempo. Então, nessa noite, ao olharmos para a caminhada dessa igreja saudável, nós encontramos respeito, nós encontramos obediência, nós encontramos aqui a disposição de um relacionamento saudável entre rebanho e liderança. Amém? Mas o texto nos ensina uma outra coisa, que também é marca de uma igreja saudável, é que pessoas, elas devem receber mais importância do que as estruturas. Pessoas devem receber muito mais importância, são muito mais relevantes do que as estruturas. O presbítero Sérgio Silva começou a falar um pouquinho aqui da 41ª reunião do Supremo Concílio. Ele começou a dar alguns números aqui, em especial da Igreja de Manaus. Mas depois entre no site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vejam as secretarias, vejam as autarquias, vejam toda a estrutura da nossa igreja, o quanto ela é grande, o quanto ela é vasta, o quanto ela envolve um número grande de pessoas. E quando a gente olha
para a nossa igreja a nível nacional, nós encontramos uma realidade dessa natureza. Mas quando nós descemos e olhamos para o sínodo, esse sínodo também dispõe de uma estrutura. O presbitério aí desce e vem para a igreja, e a igreja é a mesma coisa. E a pergunta que nos cabe é: para que servem as estruturas? Para que serve todo esse organograma que a igreja dispõe? Porque todo esse aparato de departamentos, de ministérios, de autarquias, de cargos, de funções, para que tudo isso? Tudo isso é importante, tudo isso é relevante, mas tudo isso deve estar à disposição de Deus para que vidas sejam abençoadas, porque pessoas são mais importantes do que toda essa estrutura, desde a igreja nacional até a igreja local. A estrutura é apostólica, tem gente chorando, vamos mexer na estrutura. Vamos eleger diáconos, porque não adianta manter essa estrutura e ter gente chorando e padecendo dentro da igreja, porque pessoas são mais importantes do que as estruturas. Então, tudo aquilo que a gente conhece da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é relevante, que é importante, deve ser usado com o espírito quebrantado, com sujeição a Deus, com submissão à sua palavra, atento à voz do Espírito Santo, a fim de que toda essa estrutura e esse aparato de Igreja Presbiteriana do Brasil que a gente conhece, sirva para que o outro seja alcançado na sua necessidade, nas suas demandas, nas suas perguntas, nos seus questionamentos, nas suas fragilidades, nas suas necessidades, nas suas demandas. Pessoas são mais importantes do que estruturas. Amém? Eu quero compartilhar uma terceira lição. O texto nos mostra também que igreja saudável é uma igreja onde oferece oportunidade para o aparecimento de vocações. Igreja saudável se mostra como um ambiente fértil para o aparecimento de vocações. Até aqui havia apenas os apóstolos, mas a partir daqui passou a haver um ministério glorioso e importante na igreja, que é o ministério diaconal. O ministério que existe até o dia de hoje, que está presente na estrutura da nossa igreja. Quantos são diáconos aqui? Levanta a mão para o pastor, por favor. Quantos são diáconos? Não temos um? Ah, temos aqui alguns diáconos. Isso. O ambiente da igreja não pode silenciar vocações. O ambiente da igreja não pode fazer com que a vocação que recebemos de Deus não encontre um espaço para que floresça no seio da igreja. Pastores e presbíteros devem estar atentos às vocações que aparecem no seio da igreja. Pastores e presbíteros têm que ter um olhar cirúrgico para o rebanho, diante de vocações que estão florescendo no seio da igreja, vocações que devem ser abraçadas, que devem ser acolhidas, e muito mais do que isso, devem receber investimento de tempo, de oração, de orientação, quem sabe até financeiro. Então, os pastores que surgem no rebanho não tem a ver com escolha nossa, é escolha de Deus, mas a vocação se dá no seio da igreja. A vocação para se tornar um presbítero não se dá por vontade nossa, aparentemente é por vontade nossa, mas é por vontade de Deus, mas essa vocação aparece no seio da igreja. Para ser um diácono, para ser um levita, para ser um presidente, para ser alguém da intercessão, e qualquer outro ministério e vocação que nós bem conhecemos, eles aparecem no seio da igreja e eles precisam de atenção o tempo todo. Sabe por quê? Porque liderança nenhuma pode se perpetuar em uma função dentro da igreja. Tem gente que acha muito interessante aquele que é presidente de uma sociedade interna e está ali há 25, 30, 40 anos.
Ou aquela pessoa que responde para um departamento e que não deixa a vocação do seu departamento aparecer, uma nova liderança surgir. Quando nós olhamos esse texto, nós encontramos uma maturidade na mente dos apóstolos, dizendo o seguinte: olha, se a gente não consegue fazer isso, nós vamos eleger quem possa fazer, nós vamos dar crédito àqueles que podem desenvolver um ministério que atenda a essa demanda. Nós estamos na igreja, mas nós não somos os donos da igreja. Nós não somos os donos da igreja. Nós estamos na igreja, somos a igreja, mas nós não mandamos na igreja. A igreja do Senhor, porque foi o seu Filho que a comprou com sangue precioso e inocente. Então a igreja deve ser esse ambiente propício e fértil para o aparecimento das vocações. É tão bonito quando a gente olha a nossa confissão de fé, quando a gente vê a confissão de fé tratando do tema vocação, dizendo que vocação, ela existe para que a glória seja de Deus, para que o rebanho seja edificado e para que almas sejam alcançadas. E quando a gente olha no nosso manual, que fala acerca de vocação, o manual vai dizer que é a igreja que testifica que alguém está sendo vocacionado. E o manual fala, obviamente, de candidato ao sagrado ministério, mas essa identificação, a igreja testificando, ela faz isso em função de qualquer ministério e vocação. É tão bonito quando a igreja fala assim: olha, esse irmão parece que tem jeito para ser pastor. Olha, esse irmão parece que reúne as qualidades recebidas de Deus para ser um presbítero, para ser um diácono, para ser uma liderança dentro da igreja. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, testificando de que Deus, até o dia de hoje, tem vocacionado homens e mulheres para ministérios específicos na sua obra e no seu reino. Essa igreja aqui era saudável porque ela se apresentou como uma igreja com um ambiente muito fértil para o aparecimento e o acolhimento de vocações. Mas essa igreja, ela tem mais qualidades. A Bíblia diz que os homens que foram escolhidos, a liderança que foi escolhida, era uma liderança que tinha boa reputação. Eram homens cheios de sabedoria e de fé. No segundo momento, fala de forma específica, cheios do Espírito Santo. Igreja saudável não entrega ministérios e vocações a qualquer um. Igrejas saudáveis e responsáveis, igrejas que crescem espiritualmente de forma saudáveis, estão na liderança homens com essa reputação, com essas qualidades, com esses predicados, com estas qualificações. Para fazer a obra do Senhor não é qualquer um e não é de qualquer jeito. Tem que gozar de boa reputação dentro e fora da igreja. Tem que ter sabedoria, tem que ter fé, tem que ter conhecimento e tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a obra não é nossa. Porque a obra não é da igreja presbiteriana no Brasil, a obra é do Senhor. Por que quando a gente está precisando de um profissional para atender uma demanda nossa, a gente quer escolher o melhor? Alguém já te indicou um médico que tem uma má reputação? Esse médico aqui não é bom. Eu vou nesse médico aqui porque eu ouvi falar que ele não é bom, que ele não é confiável. Você foi? Duvido que você foi. Você chamou lá o pedreiro para fazer uma obra na sua casa? Aquele pedreiro no bairro é conhecido que começa a obra, larga, deixa lá e nunca terminou a obra de ninguém? Já? Você já chamou isso? Duvido. E por que na igreja a gente não tem essa preocupação de delegar responsabilidades àqueles que se mostram qualificados por Deus para fazer a obra?
Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E se não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não pode ser qualquer um. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ter boa reputação dentro e fora da igreja. Tem que ter fé, tem que ter sabedoria. Tem que ter uma vida conduzida pelo Santo Espírito de Deus, porque a obra não é nossa, é de Deus. Para a igreja, para o reino, para a caminhada da igreja, a gente também precisa apresentar aquilo que a gente tem de melhor. Amém? Porque a gente faz diferente. Para a nossa vida, a gente quer sempre o melhor, mas nem sempre a gente faz isso na obra do Senhor. Então, esses homens que foram eleitos, eles tinham qualificações. Não eram qualquer homens. Nós vamos eleger qualquer um para que as viúvas dos helenitas calem a boca e fiquem quietas. Vamos fazer isso com rapidez. Vamos otimizar o tempo. Não. Eles pensaram. Eles oraram. Elegeram esses homens, mas eles perceberam. Eles identificaram estas qualificações que devem estar presentes na vida de todos aqueles que testificam que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Essa igreja que estava crescendo, que era saudável, nos apresenta uma outra lição. E essa lição é uma das que eu mais gosto. Essa igreja aqui nos ensina que vocações na igreja têm papéis específicos. Vocações na igreja obedecem a papéis específicos. Apóstolos, oração e palavra. Diáconos, servindo as mesas. Vocês conhecem um pastor que faz tudo na obra? Não existe esse pastor. Conhece, reverendo, um pastor que faz tudo? Não dá. Conhece? Eu não conheço nenhum pastor que faça tudo, porque eu não conheço nenhum pastor que tenha todas as vocações e todos os dons. Não conheço. Conhece, Sérgio? Não conheço. Pastores têm as suas incumbências. Presbíteros têm as suas incumbências e obrigações. Diáconos têm as suas incumbências. Líderes de departamentos internos têm as suas incumbências. Ovelha no rebanho tem as suas incumbências. Todas as vocações atendem ao apelo de um papel específico. Saiba o que Deus espera de você. Saiba o que Deus espera que você faça na sua obra. Pastor, até hoje eu não encontrei aquilo que eu preciso desenvolver na igreja do Senhor, na igreja local. Eu não tenho ainda um ministério específico, uma função específica, um dom específico. Meu irmão, para tudo e rasga o coração diante de Deus, que tem muita coisa errada na sua vida. Ou a gente canta mentira aos domingos à noite, quando a gente diz que há trabalho certo para ti cristão, que demanda toda a tua devoção. A gente está cantando mentira. Você foi chamado e você recebeu pelo menos 2 vocações. A primeira é a vocação da salvação. Você recebeu. Você não trabalhou para isso. Você não levantou o braço para isso. Deus te alcançou porque Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Então somos salvos por conta da vocação de eleitos que recebemos de Deus. E a segunda vocação? Aí é com você e Deus. Você tem que identificar isso. Está muito claro. Os apóstolos disseram o seguinte: olha, a gente não pode deixar de orar e ministrar a palavra para servir as mesas. A gente não pode. Nós vamos eleger 7 homens com estas qualidades para que cuidem desta demanda. Na igreja todo mundo coopera de um jeito. Quando Paulo fala a igreja de Corinto, aquela igreja secularizada, mundanizada, Paulo fala da figura do corpo, qual Cristo é o cabeça, e os membros deste corpo, cada um com a sua função. Meu irmão, o que Deus quer de você na obra? Você está fazendo o quê? Você está cooperando com o quê? Qual o seu papel? Em que momento, em que área, em que tonalidade você está ajudando o crescimento e a igreja local em cumprir a sua missão de igreja? Se você não sabe, faça um propósito diante de Deus para Deus te falar e Deus vai te falar.
Esse texto aqui nos responsabiliza quanto ao nosso papel no reino de Deus. Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão. Mas somos membros do mesmo corpo. E sendo membros do mesmo corpo, nós recebemos missões específicas. Diante dessa igreja que crescia de forma saudável, eu quero trazer a última lição a título de conclusão. E talvez esta última lição a título de conclusão é alguma coisa que deve nos fazer pensar de forma assim muito mais intensa e com coragem olhando para a nossa própria vida. Houve murmuração dentro da igreja. Tinha gente padecendo, tinha gente sofrendo, sentindo fome. Tinha gente se sentindo esquecido. A murmuração não veio de fora, a murmuração veio de dentro. E quando a murmuração veio de dentro, os apóstolos se levantaram rapidamente para apagar o incêndio. E a título de conclusão, mais uma vez eu afirmo, que esta lição é uma das mais importantes para uma igreja que cresce de forma saudável. Nós precisamos entender que as ameaças internas são sempre piores do que as ameaças externas. Aquilo que se levanta de murmuração dentro da igreja gera um prejuízo maior do que as ameaças que recebemos de fora para dentro. Eu quero confessar para você que eu não tenho preocupação nenhuma com as leis produzidas em Brasília para perseguirem a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Mas eu tenho muito receio de fofoca dentro da igreja. Eu não tenho medo e receio algum de perseguição a fim de que o ministério da igreja seja silenciado. Não tenho nenhum medo de perseguição, mas tenho muita preocupação quando existe murmuração e reclamação velada dentro da igreja, porque as ameaças internas são muito mais letais do que as ameaças externas. Em muitas ocasiões, o nosso maior adversário somos nós mesmos. Em muitas ocasiões, é o ambiente da murmuração, da reclamação, que gera o mal-estar na caminhada da igreja. E ao invés de estarmos tentando nos posicionar na condição de igreja que tem que fazer a diferença, olhando para impactar o mundo fora dos portões da igreja, nós estamos perdendo tempo juntando os cacos com problemas que arrumamos dentro da igreja. Apóstolos, tem reclamação dentro da igreja. As viúvas estão murmurando, reclamando, porque elas estão se sentindo esquecidas. Para tudo. Dentro da igreja, vamos resolver. Porque se a igreja não estiver bem na sua caminhada, ela não tem condições, sob a graça de Deus, de impactar o mundo. Ameaças internas são sempre piores do que as ameaças externas. Não tenho medo de macumba, mas tenho medo de murmuração dentro da igreja. Não tenho medo daquele que quer fechar os templos religiosos no Brasil, mas tenho medo de murmuração dentro da igreja. Não tenho medo de leis que obrigam as igrejas a praticarem o que estão na palavra de Deus. Não tenho medo disso, porque eu sei quem nos garante é o Senhor, mas tenho medo de disse-me-disse no seio da igreja do Senhor. Ameaças internas serão sempre piores do que as ameaças externas. Essa igreja cresceu, essa igreja floresceu, e a palavra profética do Senhor Jesus de que o Evangelho alcançaria os confins da terra foi ajudado por essa igreja aqui, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Mas ainda existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho a fim de que o Senhor possa voltar para buscar a sua igreja. Diante de um tempo em que comemoramos o aniversário da nossa denominação, se orgulhe de ser crente presbiteriano, se orgulhe de fazer parte da igreja local,
mas a despeito de todas essas coisas, no primeiro plano, se orgulhe de ser servo de Deus, de ser serva do Senhor. Se orgulhe de ter sido chamado para fazer a obra e para cooperar para que a nossa igreja continue crescendo sob o olhar cuidadoso de Jesus, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, a fim de que vidas sejam salvas para a glória dele. Amém? Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Feche os seus olhos e mantenha os seus olhos fechados. Eu quero orar com você. E a oração vai ser: Senhor, eu quero ser encontrado como um servo que coopera para o crescimento saudável da minha igreja. Eu quero ser encontrado como serva que coopera para o crescimento saudável da minha igreja. Porque a igreja crescendo de forma saudável, o teu nome é glorificado, o rebanho é edificado e vidas são alcançadas. Se você quiser fazer a sua oração diante de Deus, eu queria que você se colocasse de pé no lugar que você está. Não vou chamar você para vir aqui à frente, não. Fique à vontade. Apenas fique em pé no lugar que você está. É só ficar de pé. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Eu estou de pé, mas se eu estivesse sentado, eu ficaria de pé, porque eu tenho feito essa oração. Senhor nosso Deus, nós estamos no dia de hoje celebrando o teu nome, porque o Senhor é o Senhor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tu és o dono da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tu és aquele que conduz os caminhos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós te louvamos porque te servimos, porque te adoramos, e te agradecemos porque te servimos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas nós desejamos, à luz do texto sagrado, sermos encontrados como homens e mulheres que cooperem para o bem e um crescimento saudável da nossa igreja. A pergunta que nos cabe agora é se o crescimento saudável da nossa igreja dependesse da minha vida, onde a nossa igreja estaria. Ó Deus, diante de tantas qualidades que o teu texto sagrado nos mostrou e nos revelou nessa noite, pedimos que estas marcas, ó Deus, sejam encontradas na caminhada da tua igreja. Abençoe os teus filhos que se sentiram desafiados por essa proposta que vem do Senhor para a nossa vida. E pedimos em nome de Jesus que a tua igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, continue unida, continue pura e desfrutando da paz, que são garantias do teu Espírito Santo que nos conduz. Guarda o teu povo aqui nessa noite. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão e as nossas ações de graças. E dá-nos um tempo de sermos encontrados como obreiros aprovados, que não têm que se envergonhar, mas que maneja bem a tua palavra. Oramos assim em nome de Cristo. Amém e amém. Vamos saudar. Agradecemos ao Senhor mais uma vez por podermos estar ouvindo da sua palavra através do seu servo e que realmente a nossa vida se encontre diante de Deus. Se alguém não sabia por que estava aqui, certamente a palavra de hoje nos faz entender esses propósitos. E que eles continuem no nosso coração e que nós nunca deixemos de caminhar ao lado do Senhor, fazendo a sua vontade. Está convidando o nosso irmão presbítero Márcio, secretário executivo da Federação, estará fazendo os devidos agradecimentos, pois estaremos entoando o hino de número 145.
Muito boa noite, meu irmão, irmã, graça e paz de Jesus para a sua vida. Chegamos àquele momento de agradecermos. Primeiro, agradecer a Deus por esta igreja estar de portas abertas, por essa igreja estar cultuando o nome do Senhor nesta noite, reconhecendo que Ele é o Senhor e o doador de nossa vida. Somos gratos a Deus por tudo que Ele é, faz e representa. Somos gratos também, em nome da Federação de PH, a você que se dispôs a estar aqui conosco, celebrando esse culto ao Senhor. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Agradecemos às autoridades, os irmãos aqui presentes e de maneira especial agradecer ao reverendo André. Por favor, reverendo, chegue para cá. A gente vai indo nas programações de SAF, a gente vai aprendendo as coisas, né? O PH também aprende com a SAF, né? Fizemos o convite ao pastor, ele atendeu prontamente, ficamos muito mesmo felizes com a fala positiva. Não, estarei lá, obrigado pelo convite, porque o não a gente já tinha, né? A gente estava cantando sim. Então, assim, a gente ficou muito feliz. Pastor, a glória é para Deus, o culto é para Deus, mas o nosso coração está feliz com a presença do Senhor aqui hoje. Muito obrigado por ter vindo. Deixa eu deixar um texto para o Senhor e para toda a igreja. Se encontra lá em Colossenses 3, verso 16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria,